Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pode se sentar. Quer dizer que vocês estão felizes de estar aqui hoje? Dá uma salva de palmas para o irmão que está do seu lado. Eu peço de verdade para que todos que estão aqui vão sentar no lugarzinho de vocês, porque senão vocês vão ficar na frente de outras pessoas, pode ser? Todo mundo tem seu lugarzinho, aí vai ter aqueles outros momentos de show, que aí dá para vocês ficarem mais em pé, mas vai todo mundo sentar no seu lugar, não fica nos corredores. Todo mundo trouxe a palavra de Deus, sim ou não? Já pega então a sua Bíblia. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Você já pode abrir sua palavra. Aliás, antes disso, eu queria pedir um grande silêncio nesse estádio. Grande silêncio. Se tem alguém falando do seu lado, pede para ele agora ficar em silêncio. Esse é o momento central, um dos momentos centrais da nossa vigília. Diria que nós temos 3 momentos centrais: este, a palavra, o auge, que é a missa, a meia-noite, a Santa Missa, e 4 horas da manhã nós vamos rezar o rosário. Agora é o poder da palavra que vai agir em nós. Vocês, a cada rosário, estão percebendo o poder da palavra, sim ou não? Estão conseguindo abrir a Bíblia quando foi prédio, ou vocês só ficam de olho? Às vezes, né? Quero que mais uma vez você aplauda mais de 150 mil pessoas que estão em casa neste momento. Queremos saudar você que está em casa. Saiba que você está aqui conosco nesta hora. Abra sua Bíblia em João, Evangelho segundo João. Pedi até para o estádio, se você percebeu, ligaram as luzes para a gente poder abrir Bíblia, ok? João 14, versículo 6. João 14, versículo 6. Nessa pregação eu quero falar sobre o poder da palavra. Diga comigo assim: a palavra de Deus é poderosa para tocar a minha vida, para mudar a minha vida. E a primeira coisa que eu quero dizer é: por que a palavra é poderosa? Porque ela carrega verdade.
A verdade tem um poder incrível. Ninguém pode nada contra a verdade. A verdade, ela se impõe. A verdade, ela é poderosa. A verdade, ela é potente. A verdade, ninguém tem o que fazer contra ela. Você pode mentir, 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 mas quando a verdade chega, as mentiras caem por terra, sim ou não? A verdade, ela é poderosa. E portanto nós acreditamos que na palavra de Deus não há mentira. Você acredita nisso? Diga comigo, na palavra de Deus não há mentira. Diga comigo, Deus não mente para mim. A palavra de Deus não erra. E por isso então essa palavra é tão poderosa, porque nela há verdade. Abra sua Bíblia, como eu já pedi, João capítulo 14, versículo 6. O que está escrito aí? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A verdade é mais do que um conteúdo. A verdade é mais do que uma doutrina. A verdade é uma pessoa. A verdade é Jesus. Ah, se o mundo descobrisse isso. A verdade é Jesus. Pegue tua mão direita e diga comigo: eu não tenho medo de dizer. Eu não tenho dúvidas. A verdade é Jesus. Santo Hilário de Poitiers diz o seguinte: aquele que é o caminho não nos conduz por atalhos ou terras sem trilhas. Veja, ele disse: eu sou o caminho, e ele não nos conduz por atalhos. Aquele que é a verdade não nos engana com mentiras. Então, se ele é a verdade, ele não nos engana com mentiras. Aquele que é a vida não nos leva a ilusões que são morte. Que bonito pensamento de Santo Hilário. O caminho que é Jesus não nos leva por trilhas. A verdade que é Jesus não nos engana, não mente para nós. E a vida que é Jesus não nos conduz para as ilusões da morte. No mesmo Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 17. João 17, 17. Leia comigo bem alto. O que está escrito aí? Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Ergue tua Bíblia o mais alto que você pode e repete comigo: a tua palavra. Mas está muito fraco. A tua palavra é a verdade. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Dá um beijo nessa palavra e aplauda essa palavra de Deus. O que significa a tua palavra é a verdade? Nela não há falsidade. Ela não te engana. Ela não mente para você. Ela só fala a verdade. Uma verdade às vezes dura. Uma verdade às vezes que nós não queremos escutar. Esse é o bonito da palavra. A palavra sempre vai dizer a verdade, mesmo que eu não queira escutá-la. A palavra sempre vai dizer a verdade, mesmo que me fira, mesmo que de primeiro momento me machuque, mesmo que de primeiro momento eu não entenda. Mas a verdade não pode enganar. A verdade não pode mentir. A verdade não pode barganhar. A verdade não pode iludir. A verdade precisa ser dita. Eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Eu vou levar você, não pela trilha, eu vou levar você pelo caminho verdadeiro para chegar ao Pai, sou eu. Eu vou levar você não pelas mentiras do mundo, eu vou levar você através da verdade que sou eu. E vou levar você não para a morte, mas vou levar você para a vida que sou eu. Amém? João capítulo 18, você já está em João capítulo 18, versículo 37. João 18, 37. O que está escrito aí? Perguntou-lhe então Pilatos: és portanto rei? Respondeu Jesus: sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Olha que bonito. É para dar testemunho da... Então Jesus não veio pregar mentira, Jesus veio pregar... Agora guarda essa palavra aí, guarda essa palavra. E vamos para João capítulo 8, versículo 48. Versículo 44. Segura esta. E agora você vai para João capítulo 8, versículo 44. Se Jesus é aquele que veio pregar a verdade, olha o que está em João 8, 44. Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade. O demônio não permaneceu na verdade. Então, alguma vez o demônio se interessa pela verdade, sim ou não? Diz a Bíblia, ele não permaneceu na verdade. Ele não gosta da verdade. Por quê? Quando diz a mentira, ou melhor, ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Por que o diabo não pode falar a verdade? Porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso. Diga comigo, o diabo é mentiroso. Lá no Éden, ele conta a verdade ou mentira para Adão e Eva? Ele pode até usar uma verdade, mas a verdade que ele usa é para mentir. Porque tem como usar a verdade para enganar também. Como ele tentou Adão e Eva e como ele tentou Jesus Cristo no deserto. Ele usa a verdade para mentir. Então diga comigo, o diabo só sabe mentir. Mentiroso. E nós bobo cai nas astúcias dele. Porque é mentiroso e pai da mentira. Diga comigo, o diabo é mentiroso. E não só mentiroso, ele é o pai da mentira. Sabe por que ele é o pai da mentira? Isso eu li em Santo Agostinho esses dias, achei incrível. Por mais que você minta, você mente porque a sua mentira veio de outro. Tudo que você mente é porque você recebeu de outro. E portanto, por mais que você minta, você nunca será o pai da mentira, nem a mãe da mentira. Agora, quando o diabo mente, por que ele é o pai? Porque ninguém falou para ele. Ninguém o induziu à mentira. Ele foi o autor. E portanto ele é o pai. Adão e Eva são induzidos. Nós somos induzidos a mentir. O demônio não. Por isso ele é o pai da mentira. Enquanto eu li para vocês João 14,6, eu sou a verdade. A Bíblia, a mesma palavra está dizendo, o diabo é a mentira. Voltemos para João capítulo 18, versículo 37. É para dar testemunho da verdade que nasci e vim ao mundo. Veja,
O demônio veio para mentir, Jesus veio para dizer verdade para nós. Agora preste atenção nessa palavra: todo que é da verdade ouve a minha voz. Se você é da verdade, você ouve a voz de Jesus. Se você é da mentira, você ouve a voz do demônio. Deu para entender, sim ou não? Coloque a mão no seu coração e diga: se eu sou da verdade, eu ouço a voz de Jesus. Então, quando Jesus fala uma coisa para alguém, quando a palavra fala alguma coisa para alguém, e alguém diz assim: ah, mas eu não concordo, ah, mas eu não gostei, ah, mas você não é da verdade. Essa que é a questão. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Todo. Se você não quer escutar a voz do Senhor, se uma pessoa não quer escutar a voz do Senhor, é porque ela está escutando a voz do mundo, é porque ela está escutando a voz do diabo, mas ela não escuta a voz do Senhor. Por quê? Porque ela não quer ser da verdade. E lembre-se, quem é que não permanece na verdade? O demônio não permaneceu na verdade. Leia de novo: todo que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta para Jesus, versículo 38, disse-lhe Pilatos: mas o que é a verdade? E a resposta está em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pilatos, a verdade sou eu. Está dando para entender, minha gente? Santo Agostinho diz assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Alguém ouve quer dizer com ouvidos do homem interior. Aqui ouvir a voz. Aquele que é da verdade ouve a minha voz. Não é os ouvidos do corpo, mas é os ouvidos da alma. É os ouvidos do coração. Noutras palavras, quem ouve a voz do Senhor, obedece à voz do Senhor. O que equivale a dizer a crer em Jesus. Olha o que Santo Agostinho está nos ensinando: todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Diga comigo: ouvir significa ouvir com o coração. Ouvir significa obedecer. Ouvir significa crer. Santo Agostinho continua: uma vez que fomos todos criados pela verdade, quem não é da verdade? Mas não é dado a todos ouvir, isto é, obedecer à verdade, crer na verdade. E esta é uma realidade, nem todos creem na verdade. Nem todos escutam. Se todos escutassem a verdade, o nosso mundo estava bem diferente. Eu mesmo comecei a escutar a verdade com 14 anos. Porque dos 14 anos para trás eu só escutava as mentiras do demônio. Você começou a escutar a verdade, você tinha quantos anos? Talvez tem gente que está escutando a verdade agora, com esse rosário de agora. Gente voltando para a igreja agora, saindo do mundo, saindo do pecado, escutando a verdade agora, depois de adulto, depois de velho, não importa. Mas o importante é que você se abriu à verdade. A verdade que cura e que liberta. Amém? Podemos até abrir a palavra em João capítulo 8, João capítulo 8, versículo 32. João capítulo 8, versículo 32, isso tem acontecido comigo e com você, quando a gente quer ouvir a verdade, quando a gente ouve a verdade, e ouvir a verdade é
com o coração. Ouvir a verdade é obedecer a palavra do Senhor. Ouvir a verdade é crer no Senhor. Agora leia aí, João capítulo 8, versículo 32. Leia bem alto comigo. O que está escrito aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Quero ouvir vocês. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Em outras palavras, conhecereis Jesus, e Jesus te libertará. Mas vai libertar de quê? Das mentiras do diabo. Libertar de quê? Do pecado. Libertar de quê? Dos vícios. Quando Cristo entra na nossa vida, há uma libertação completa. Amém? Quanto mais você deixa a verdade penetrando, quanto mais você deixa a verdade penetrando, quanto mais você deixa a verdade penetrando, mais ela vai te libertando, mais ela vai te libertando de pensamentos errados, de sentimentos errados, de vícios, de tudo que o diabo tenta ir colocando na nossa vida. Voltemos a João, capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por como pai o demônio. E, gente, Jesus está falando isso com os judeus. Vós tendes como pai o demônio. Tem gente que tem como pai o demônio. Porque segue os desejos dele. Segue a vontade dele. Vós tendes como pai o demônio e quereis fazer os desejos do vosso pai. Olha aí, quando eu faço os desejos do demônio, e quais são os desejos do demônio? Os desejos do demônio são os vícios, os desejos do demônio são os pecados, os desejos do demônio são as obras do mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo e nem o que há no mundo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. Você não pode viver neste mundo fazendo os desejos do demônio. Eu tenho que viver neste mundo fazendo os desejos de Deus. Ele era homicida desde o princípio e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Santo Agostinho diz assim: ouvi e compreendei. Não vos envio longe para buscar o sentido, compreendei a partir das próprias palavras. O Senhor chamou o diabo de pai da mentira. Nem todo aquele que mente é pai da sua mentira. Aliás, eu adiantei o que Santo Agostinho ia falar agora na minha pregação. Nem todo aquele que mente é pai da sua mentira. Se de outro recebesse uma mentira e disseste, se de outro recebeste uma mentira e a disseste, mentiste ao proferi-la, mas não é o pai dessa mentira, porque a recebeste de outro. O diabo, porém, foi mentiroso por si mesmo. Gerou a sua própria mentira, não a ouviu de ninguém. Assim como Deus Pai gerou como filho a verdade, assim o diabo, tendo caído, gerou como filho a mentira. Olha que forte essas palavras de Agostinho. O Pai gerou a verdade, que é Jesus, e o diabo, caindo, gerou a mentira. Tu talvez és mentiroso. Olha para quem está do seu lado e diga: tu. Pode olhar para ele e falar: tu talvez és mentiroso.
Fala assim, eu estou de olho em você, ó. Tu talvez és mentiroso, porque proferes uma mentira, mas não és o pai dela. Se o que dizes o recebeste do diabo, és mentiroso, mas não és o pai da mentira. Ele, porém, porque não recebeu de outro a mentira, com que em forma de serpente matou o homem como por veneno, é pai da mentira, assim como Deus é pai da verdade. Diga comigo, o diabo é pai da mentira. Deus é pai da verdade. E você quer ser filho de quem? Diga mais uma vez, o diabo é pai da mentira. Deus é pai da verdade. E eu pergunto mais uma vez, você quer ser filho de quem? Eu não escutei, você quer ser filho de quem? Amém. Afastai-vos do pai das mentiras. Agostinho está dizendo, afastai-vos do pai da mentira. Se você fica muito perto de mentiroso, você começa a acreditar na mentira, sim ou não? Uma mentira que é falada muitas vezes pode uma hora parecer verdade, parecer. Afastai-vos do pai das mentiras, correi ao pai da verdade, abraçai a verdade, para receberdes a liberdade. Olha que bonito, quando você abraça o pai da mentira, você fica escravo da mentira. Quando você corre para o pai da verdade, você ganha a liberdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vive na verdade é a pessoa mais livre do mundo. Agostinho continua, aqueles judeus viram junto do pai deles o que falavam. E o que eles falavam senão a mentira? Mas o Senhor viu junto do seu pai o que haveria de falar. O que, senão ele mesmo? O que senão o verbo do pai? O que senão a verdade eterna do pai, coeternal com o pai? Portanto, a primeira coisa que eu queria destacar aqui, o tema da minha pregação é o poder da palavra. E a palavra, ela é poderosa porque ela tem a verdade. Amém? Ficou claro esse primeiro ponto, sim ou não? Eu quero agora falar da verdade da palavra de Deus como alimento. Ao mesmo tempo que a palavra é a verdade, tua palavra é a verdade, João 17:17. Ao mesmo tempo a palavra é alimento. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 4. Mateus 4:4. Jesus respondeu, está escrito: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Repete comigo, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Neste exato momento eu estou alimentando você com a palavra de Deus. Neste exato momento você está tendo um jantar espiritual, amém? Neste exato momento você está tendo um banquete espiritual. Jesus está alimentando o seu coração com a palavra, com o poder da palavra. E diz a Bíblia que diante de Jesus multidões se sentavam diante dele, como vocês estão aqui hoje. Não sei se na época de Jesus reunia-se 50 mil pessoas como nesse estádio. A Bíblia às vezes fala de números de 10 mil, de 15 mil, de 20 mil. Naquela época as cidades eram menores.
Mas diz a Bíblia que muitas vezes eles ficavam. Jesus um dia no Evangelho disse: já tem 3 dias que eles estão aqui e eles não têm nada para comer. Veja, as pessoas, elas eram capazes de ficar 3 dias escutando aquele homem falar, escutando a verdade falar, porque enquanto Jesus falava, aquela verdade alimentava os seus corações, e eles não sentiam mais desejo de nada. Hoje a palavra de Deus alimenta você. Máximo de Turim diz assim: não é só de pão, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isto é, não pelo pão terreno ou pelo pão material, pelo qual enganaste Adão, o primeiro homem, mas pela palavra de Deus que contém o alimento da vida celeste. Veja, esse pão não é pão material, este pão é pão espiritual. E que bonito, Máximo de Turim está dizendo: esse pão natural foi o que enganou Adão e Eva. Não, não é esse pão. A palavra de Deus é Cristo. O que é este pão? Eu sou o pão da vida. Esse pão da palavra é Cristo. Diga comigo: esse pão é Cristo. Como disse o evangelista, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Assim, quem se alimenta da palavra de Cristo não precisa de alimento terreno, nem pode desejar a comida do mundo, aquele que se nutre do pão do Salvador. Máximo de Turim está dizendo: quando eu me alimento da palavra de Deus, eu não preciso mais do alimento das coisas terrenas deste mundo. Quando eu me alimento da palavra de Deus, eu não preciso mais me alimentar do pecado. Quando eu me alimento da palavra de Deus, eu não preciso mais me alimentar dos vícios. Eu não preciso mais me alimentar do mundo. O Senhor tem seu próprio pão. Na verdade, o pão é o próprio Salvador, conforme ensinou quando disse: eu sou o pão que desceu do céu. Sobre esse pão o profeta também diz: o pão fortifica o coração humano. Esse pão é Cristo. Esse pão alimenta. Dá uma olhadinha na sua palavra. Dá uma olhadinha para a sua Bíblia aí. Aí tem aqui é a palavra de Deus. Essa palavra de Deus te alimenta. Abraça a sua palavra e diga: obrigado, Jesus, por essa palavra que é alimento para minha alma. Alimenta ou não alimenta, gente? Alimenta. Você agora está sendo alimentado. É claro, se você ler a Bíblia como um livro de romance, não vai dar certo. Se você ler a Bíblia como um livro de ciência, não vai dar certo. Agora, quando você lê a Bíblia como palavra de Deus, e você quer entender o que Jesus disse para você, você quer obedecer o que está ali, aí sim começa a dar certo. Aí você começa a ser alimentado por essa palavra. Essa palavra alimenta. Não só de pão vive o homem. A gente precisa trabalhar, precisa. Você precisa estudar, precisa. Você precisa fazer tantas coisas neste mundo, precisa. Mas não é só disso que a gente vive. Jesus está dizendo: o mais importante é a palavra do Senhor. E Jesus falou isso para o diabo. Isso aqui é o diabo que está falando para Jesus. O tentador aproximou-se dele e lhe disse: se és filho de Deus, ordena que essas pedras se tornem pães. O diabo está falando para Jesus: Jesus, foca no que é terreno. E Jesus responde para o diabo: não posso focar no que é terreno, eu preciso focar no que é eterno. Porque as coisas deste mundo passam e a palavra de Deus permanece para sempre. O céu e a terra
passarão, mas a tua palavra não passará. O mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que cumpre a vontade de Deus permanece para sempre. A verdade é que se você não se alimenta de pão nessa terra, eu pergunto para você, quantos dias você acha que você consegue ficar sem comer nada? Quantos dias você consegue? Jesus ficou 40 no deserto. Tem gente aqui que 3 dias já é suficiente para morrer. Tem gente aqui que nem sem café consegue ficar. Imagina ficar sem o alimento. Quantos dias você acha que você consegue ficar sem comer? Não tente, por favor. Mas vamos dizer que você me diga: Frei, eu consigo ficar 3 dias sem comer. Frei, eu consigo ficar 10. Eu consigo ficar 30, consigo ficar 40 igual Jesus. Mas vai chegar um momento que você não vai dar conta. E você vai desmaiar. E você vai morrer. Quando eu digo que a palavra de Deus é alimento, significa o quê? Que assim como você precisa de alimento para se manter vivo, você precisa do alimento da palavra para manter sua alma viva. Quem não se alimenta da palavra vai pouco a pouco tendo a alma morta. Então tem muita gente com a alma morta porque não se alimenta da palavra. Então, se você não tem a palavra de vida, você não tem vida. Jesus está dizendo: não só de pão vive o homem. Você precisa de pão para viver? Sim, Ele pediu até para você pedir isso no Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas esse pão não pode ser só o pão material, precisa também ser o pão espiritual. E eu louvo a Deus, porque eu estou percebendo que no nosso Brasil, na nossa nação, está havendo um avivamento da palavra de Deus. Eu sinto que os católicos tiraram a Bíblia de cima de um guarda-roupa e ficava uma Bíblia empoeirada em determinada página da Bíblia. Eu sinto que os católicos tiraram as Bíblias das poeiras da casa e agora estão com a mão na mão e trazendo essa palavra para o coração. Que bênção. Essa palavra é a verdade. Essa palavra é alimento. Abra a tua Bíblia. Vamos ver quem vai conseguir agora, hein? Amós. Vixe, Frei, agora complicou. Amós. Teve um dia que depois do rosário alguém chegou para mim: Frei, eu preciso saber onde que está nessa Bíblia Abacuque. Ele me deu a Bíblia assim e falou: me mostra onde que está Abacuque, que eu não consegui achar. Tem gente aí que não vai conseguir achar o Amós. Cadê o Amós, gente? Achou? Amós, capítulo 8, versículo 11. Eu já falei para vocês, se vocês não têm Bíblia que tem as marcações do lado igual a do Frei, aí vocês ficam mais perdidos ainda, viu? Porque às vezes vocês falam que o Frei abre a Bíblia rápido, mas a minha tem marcação, tá? Então tem a letrinha aqui, eu vou achando na letrinha. Quem não tem, meu irmão, aí você tem que ser bom mesmo, viu? Então eu te aconselho a ter para as pregações uma Bíblia que tenha as indicações. Amós capítulo 8, versículo 11. Olha a profecia de Amós. Virão dias, oráculo do Senhor Javé,
em que enviarei fome sobre a terra. Para aí, quem é que vai enviar fome sobre a terra? Deus, oráculo do Senhor. Será que Deus quer que a gente tenha fome, sim ou não? Pergunto, Deus quer que a gente tenha fome, sim ou não? Sim. Eu enviarei fome sobre a terra. Não uma fome de pão. Deus não quer que ninguém tenha fome de pão. Deus quer que todo mundo tenha o pão de cada dia em sua mesa. A fome que o Senhor quer dar a todos não é uma fome de pão, nem uma sede de água, mas fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra está se cumprindo agora. Eu pergunto, tem gente aqui hoje com fome da palavra do Senhor, sim ou não? Não escutei. Tem gente aqui com fome da palavra do Senhor, sim ou não? Tem gente aqui com sede da palavra do Senhor, sim ou não? Então a palavra de Amós está se cumprindo hoje. Chegará um tempo que eu enviarei fome sobre a terra, enviarei sede sobre a terra. Sede da palavra, fome da palavra. Diga comigo, Senhor, eu estou com fome da tua palavra. Eu estou com sede da tua palavra. Então eu já quero dizer que todo mundo que está aqui vai sair daqui saciado pela palavra de Deus, amém? Pode aplaudir essa palavra! Faz barulho por essa palavra! Para mim está excelente. Tá? Ei, som. Jeremias, capítulo 15. Jeremias capítulo 15, versículo 16. Jeremias capítulo 15, versículo 16. O que está escrito aí? Vamos lá para o final do versículo. Vossa palavra constitui minha alegria e as delícias do meu coração, porque trago o vosso nome ao Senhor dos exércitos. Eita, coisa boa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem gosta de comer aqui? Pensa aí numa comidinha que você gosta. Agora não é a hora de falar disso, né? Talvez você nem comeu direito hoje. O Frei está falando de comida. Mas quando você come uma comida gostosa, você geralmente diz, que delícia, que delícia. E olha o que Jeremias está falando. Repete assim comigo: vossa palavra constitui minha alegria. Então todo mundo que se alimenta de algo que gosta fica alegre, é ou não é? Então diga comigo: vossa palavra é a minha alegria e as delícias do meu coração. Diga para quem está do seu lado: a palavra de Deus é delícia para mim. A equipe está me avisando aqui que alguns setores do estádio estão muito cheios.
já não tem mais onde as pessoas sentarem. E estão dizendo que vão liberar os portões para ter acesso a outros lugares. Então você que está em um lugar que já não tem mais cadeira para sentar, vai liberar de alguma forma para você buscar outros setores para você sentar, ok? Diga mais uma vez comigo: quando encontrei as tuas palavras, as devorei. A tua palavra foi para mim alegria e júbilo do coração. Agora abra sua Bíblia em João capítulo 5, versículo 24. João capítulo 5, versículo 24. Em verdade eu vos digo: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida. Olha que bonito. Quando você ouve a palavra, você não incorre em condenação, você passou da morte para a vida. Teodoro diz assim: na verdade ele diz qual é o benefício para aqueles que o honram e creem nele. Aquele que obedece, diz ele, as minhas palavras e crê, se torna participante da vida eterna. Essa pessoa não apenas evitará o julgamento, isto é, as tribulações do julgamento, mas será até mesmo tida em honra, e certamente a honra lhe será atribuída pelo próprio juiz. A palavra está dizendo que aquele que ouve a palavra de Deus não será condenado. E aqui, mais uma vez, ouvir com o coração. Ouvir significa obedecer, ouvir significa crer. Então aquele que ouve a palavra de Deus com o coração, aquele que obedece a palavra de Deus, não passará pela condenação. Jesus disse para você: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não incorre em condenação. Ficou clara essa palavra? Então o que eu faço para eu não ser condenado? Ouvir a palavra do Senhor. Agora abra sua Bíblia em Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu disse que essa palavra, ela é poderosa porque ela contém a verdade, ela é a verdade. Essa palavra é poderosa porque ela alimenta. E essa palavra, ela julga os corações. Diga comigo: a palavra de Deus, ela julga os corações. Hebreus capítulo 4, versículo 12. O que está escrito aí? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Olha que interessante, a palavra de Deus, ela consegue discernir os seus pensamentos, se os seus pensamentos estão certos ou se os seus pensamentos estão errados. A palavra de Deus, ela diz para você: você está pensando certo. A palavra de Deus diz para você: você está pensando errado. Ela discerne os teus pensamentos, e ela discerne as intenções do coração. Qual é a intenção do teu coração? Ela discerne se a intenção que você tem está correta, se a intenção que você tem está errada. Até mesmo em coisas boas. Por exemplo, Jesus falou que quando você for orar, que você não ore para que os outros vejam. Então, quando você ora para que os outros vejam, a sua intenção é a vanglória, a tua intenção é a vaidade. Jesus consegue entender isso. Jesus consegue
A palavra de Deus consegue ver se há intenção boa ou intenção má no coração. Pessoal do som, minha pilha acabou aqui no fone. Se puder trocar, agradeço. Deu para entender, sim ou não? São João Crisóstomo: não penses então, ao ouvir a palavra, que se trata de algo leve. Olha para quem está do seu lado e diga: não pense você que ao ouvir a palavra se trata de algo leve. Sabe por quê? Porque ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Você entendeu, sim ou não? Ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. São João Crisóstomo observa a condescendência de Deus e daí considera porque os profetas também precisavam falar sobre a espada. Se alguém não se converter, diz a Escritura, Deus afiará a sua espada. Pois se até agora, depois de tanto tempo e depois de já terem sido aperfeiçoados, ele não consegue dobrá-los apenas pelo nome da palavra, ele julga o coração interior, pois ali ele penetra, punindo e vasculhando. E por que falo de homens? Diz ele: pois mesmo se falarmos de anjos, de arcanjos, de querubins, de serafins ou de qualquer criatura que seja, todas as coisas estão expostas ao olhar de Deus. Todas as coisas são claras e manifestas, não há nada capaz de escapar dele. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, daquele a quem devemos prestar contas. Essa palavra, São João Crisóstomo está fazendo uma meditação linda. Quando você tem uma intenção errada, a espada da palavra vem sobre você. Quando a pessoa não quer se converter, a palavra de Deus se arma contra você. Está entendendo? Diz a Bíblia, ela é uma palavra como uma espada. Volte ao texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ou seja, é uma espada que penetra para cortar o seu pecado. Então, quando a sua língua começa a falar mal dos outros, quando a sua língua começa a mentir, quando a sua língua começa a fofocar, quando a sua língua começa a julgar, e você vai se deparar com a palavra de Deus se arma contra você como uma espada de 2 gumes para ferir a tua língua, para cortar a sua língua. A palavra de Deus é uma espada para cortar aquilo que não é bom em você. A palavra de Deus é uma espada para cortar de nós aquilo que é do demônio. Você está entendendo, sim ou não? A palavra de Deus sabe o que em mim e em você não é de Deus. Ela sabe o que em mim e em você não é de Deus, mas do demônio. Então a palavra é uma espada que vem para cortar e vem para causar divisão. Olha, isto não é de Deus, isto é de Deus. Então a espada vem para cortar o que é do demônio, porque você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você serve o demônio.
Se tal coração é apegado ao dinheiro, se tal coração ama dinheiro, se tal coração serve ao dinheiro, essa espada vem para quebrar isso, essa palavra vem para cortar isso, porque não podeis servir a Deus e ao dinheiro. É preciso que haja uma divisão. Não posso servir a Deus e servir ao mundo, não posso servir a Deus e servir o pecado. A palavra de Deus é espada, ela é espada, ela é espada que penetra o mais profundo do nosso coração. E ninguém consegue se esconder dela. E ninguém consegue se esconder dessa palavra. Diga comigo, pode me cortar, que a espada da palavra a espada da palavra pode me atingir por inteiro. Mas vai pensando que é fácil. Quando corta, dói. Quando corta algo que você não queria que fosse cortado, dói. Santo Ambrósio: portanto, o temor do poder divino volta à alma quando desejamos nos esconder. Então tem gente que deseja se esconder da palavra, porque se essa palavra te atingir, ela vai te cortar. E quando eu não quero ser cortado, quando eu não quero que corte de mim as coisas do mundo, quando eu não quero que corte de mim o pecado, eu me escondo da palavra. Lembra que Jesus falou, se tua mão leva você ao pecado, o que faz com ela? Arranca e joga fora. Veja, a palavra que corta. Se teu olho te leva a pecar, o que faz com o olho? Arranca e joga fora, porque é melhor você entrar no céu com um olho só, do que com os dois olhos você ir para o inferno. Jesus está falando, deixa a palavra te cortar, mas ela não vai cortar o que é bom em você, ela vai cortar o pecado, ela vai cortar o que é mal. Deixa a palavra cortar em você tudo que é do mundo, deixa a palavra cortar em você tudo que é do demônio, deixa a palavra cortar, não se esconda da palavra de Deus. Tem gente que ouve a Bíblia assim, ai. Essa vai ser para mim, essa é para mim. Aí você se esconde. Não se esconda. Deixa ela te pegar. Deixa essa espada te pegar. Olha para quem está do seu lado e diga, não se esconda da palavra de Deus. Deixa ela te pegar. Deixa ela cortar suas tripas, coração, deixa ela cortar tudo. Tem gente aqui que já está todo cortado, rasgado, mas assim é melhor, porque Deus está te curando, Deus está te tratando, Deus está fazendo cirurgia em você. Quando a gente está doente, muito doente, não precisa fazer uma cirurgia, não precisa rasgar um pouquinho. Deus às vezes precisa cortar, precisa rasgar para curar, porque ali dentro tem um câncer. Ali dentro tem algo que precisa ser tirado. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16: isso aparecerá claramente no dia em que, segundo o meu evangelho, Deus julgar as ações secretas dos homens por Jesus Cristo. Olha que forte essa palavra. Deus um dia vai julgar o mundo através do meu evangelho. As pessoas serão julgadas de acordo com o meu evangelho. Então não se esconda, porque se você se esconder, vai chegar no dia do juízo, vai estar lá o meu evangelho na sua frente. Você viveu essa palavra? Essa vai ser a pergunta.
Você perdoou como a palavra pediu para você perdoar? Você amou como a palavra pediu para você amar? Você fez o que essa palavra pediu? Não, me escondi dela, durante a minha vida inteira me escondi. Você se escondeu porque você quis. Essa palavra foi ao teu encontro, ela estava em teu alcance, ela estava em tua boca, ela estava em teu coração, mas você fugiu dessa palavra. Vai aí na sua Bíblia, em Romanos capítulo 10, olha, já estamos em Romanos capítulo 10, versículo 10, versículo 9. Portanto, se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. A Escritura diz: todo que nele crê não será confundido. A palavra de Deus está ao teu alcance. A palavra de Deus está no teu coração. Abra sua Bíblia, e essa palavra ela é séria. Eu quero que você abra agora em Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Versículo 58. Lucas 12, 58. Ora, quando fores com teu adversário ao magistrado, faze o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho, a fim de que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao executor, e o executor te ponha na prisão. Esta é uma parábola de Jesus. É uma parábola que tem um ensinamento muito profundo. Quando fores com teu adversário, faze as pazes com seu adversário para que ele não te leve ao tribunal. Que adversário é esse? Santo Agostinho, ele vai dizer que esse adversário pode ser a palavra de Deus. Eu pergunto para você, a palavra de Deus é sua amiga ou sua adversária? Ficaram com medo de responder? A palavra de Deus é sua amiga ou sua adversária? Não, então estão com dúvida. A palavra de Deus é sua amiga ou sua adversária? Amiga. Aplauda essa palavra, é sua amiga. Ela só quer o seu bem. O diabo é seu amigo ou seu adversário? Agora vocês foram mais firmes. Vou repetir então, a palavra de Deus é sua amiga ou sua adversária? O diabo é seu amigo ou seu adversário? A palavra de Deus é sua amiga ou sua adversária? Depende. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Se você escuta a palavra de Deus com o coração e coloca em prática, a palavra de Deus é sua amiga. Se você não quiser sair do pecado, se você quiser, mesmo escutando a palavra, quiser continuar no seu pecado, a palavra de Deus não é sua amiga, mas sua adversária. Santo Agostinho que vai dizer isso, preste atenção. Procuremos descobrir quem é o adversário com quem devemos entrar em acordo, temendo que nos entregue ao juiz e o juiz nos entregue ao oficial. Procuremos descobri-lo e estar em acordo com ele.
Então a palavra aqui está dizendo que quando fores com teu adversário ao magistrado, faz o possível para entrar em acordo com ele pelo caminho. Quem é esse adversário que eu tenho que entrar em acordo? Agostinho diz: se estás cometendo um pecado, teu adversário é a palavra de Deus. Repete comigo: se eu estou cometendo um pecado, o meu adversário é a palavra de Deus. Frei, mas como assim a palavra é meu adversário? Você vai entender. Por exemplo, Agostinho diz: talvez você gosta de se embriagar, talvez você gosta de tomar umas. Aqui no Nordeste não tem isso. E a palavra de Deus diz o quê? Não te embriagues, sim ou não? Não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito Santo. Então, se você gosta de embriagar-se, a palavra de Deus diz para você: não faça isso. Talvez gostes de frequentar festas mundanas e se entregar à frivolidade. Ela diz para você: não faças isso. Talvez gostes de cometer adultério. A palavra de Deus diz para você o quê? Não faças isso. Em quaisquer pecado que deseja seguir a tua própria vontade, ela te diz: não faças isso. Sim ou não? Portanto, a palavra é inimiga da tua vontade, até que se torne a garantia da tua salvação. Santo Agostinho está ensinando algo poderoso. A palavra de Deus, ela na verdade não é adversária sua, mas ela é adversária do seu pecado. A palavra de Deus luta contra o seu pecado. A palavra de Deus é adversária do adultério. A palavra de Deus é adversária da embriaguez. A palavra de Deus é adversária dos pecados que nos levam para o inferno. Portanto, a palavra de Deus luta contra o teu pecado, porque ela quer a tua salvação. Abra sua palavra em Gálatas, capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 19 em diante. A palavra de Deus é adversária da fornicação. Ora, as obras da carne são estas. Está aí na sua Bíblia, sim ou não? O que é fornicação? Sexo fora do casamento. A palavra de Deus é adversária da fornicação. A palavra de Deus é adversária da impureza, da libertinagem, da idolatria, da superstição, das inimizades, das brigas, ciúmes, ódios, ambição, discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a estas. Você está entendendo, sim ou não? A palavra de Deus é adversária do teu pecado. Por isso Santo Agostinho termina esse texto dizendo assim: ó que inimiga honesta e útil, ó palavra de Deus, ó adversária honesta e útil, que é adversária quando eu estou no pecado, que não passa a cabeça, que não passa a mão na minha cabeça quando eu estou no pecado. A palavra de Deus não passa a mão na sua cabeça quando você está no pecado. Quando você estiver no pecado, ela diz para você: você está errado, arrependa-se. Você pode tentar mudar a palavra. Ah, mas um pequeno adultério, a palavra de Deus vai falar: não, grande adultério, meio adultério, pequeno adultério. Não, é adversário. Ah, uma pequena mentira. Não existe, não, nem grande mentira, nem meia mentira, nem pequena mentira. Adversária da mentira. Não tem conversa com a palavra, não tem barganha com a palavra, não tem enganação com a palavra. Ela é uma verdade
que veio para nos libertar de fato. Ela é honesta, ela é útil, ela é forte, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Não adianta se esconder dela, ela vai penetrar você, ela vai penetrar você, ela vai em cima do seu adversário, ela vai em cima do seu pecado, ela quer converter você, ela quer a tua salvação. Diga: eu abro meu coração para essa palavra. E a gente vai ficar com medo dessa palavra? Não. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. Mateus capítulo 13, versículo de 18 a 23. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, a sufocam e a tornam infrutuosa. A terra boa, semeada, é aquele que ouve a palavra e a compreende, e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. O que significa a palavra que caiu à beira do caminho? Segundo Jesus, quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado do seu coração. E este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Diga comigo: a semente à beira do caminho é aquela que o diabo rouba do coração. O que significa a beira do caminho? Pseudo Crisóstomo diz: o homem que vive segundo este mundo, que conhece as coisas do mundo, mas ignora as coisas de Deus, dia e noite nada faz senão pensar e desejar comer e beber bem e ocupar-se com as imundícies do corpo, dessas coisas nascem todos os males. Ou seja, a pessoa que o maligno vem e rouba é aquela pessoa que está muito presa ao mundo. A palavra não consegue surtir efeito. É aquela pessoa que Deus quer levar para o homem espiritual, mas ela quer ficar ainda no homem natural. Guarda aí a palavra de Mateus 13, deixa ela guardadinha aí. Mas agora vamos para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios 2, versículo 14. Porque esse é o primeiro terreno, é a beira do caminho, significa isso. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucuras. Diga comigo: o homem natural não aceita as coisas de Deus, pois para ele são loucuras. A palavra de Deus, ela não pode produzir fruto num coração desse, que não aceita as coisas de Deus, porque vê como que loucuras.
Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Colossenses capítulo 3, versículo 2. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Então qual é o terreno que o diabo rouba? É a pessoa que está muito presa às coisas da terra. Qual é a palavra? Qual é o coração onde a palavra não tem poder? É o coração que está preso às coisas da terra. Afeiçoai-vos às coisas lá de cima e não às da terra. Voltemos para Mateus capítulo 13. Versículo 19: quando um homem ouve a palavra de Deus e não a entende, o maligno vem e arranca essa palavra. Agora a pergunta é: de quem é a culpa de essa palavra ser roubada? A culpa é do demônio? Porque diz a Bíblia que é o demônio que rouba, a culpa é dele. Pseudo Crisóstomo diz assim: diz-me de quem é a culpa, dos demônios que levam a semente ou dos homens endurecidos que não acolhem no suco de seu coração? Penso que não é culpa dos demônios que a levam. O ladrão que atravessa uma parede entra na casa por um lugar escondido. Entretanto, quem está do lado de fora, como poderá ser culpado de ser o ladrão? Assim também o diabo, se pudesse introduzir-se nos segredos do teu coração para arrebatar a palavra sem o teu consentimento, justamente seria culpável. Todavia, agora ele a leva por causa do teu descuido e por causa do teu desprezo. Olha que interessante isso. Por que o diabo consegue roubar a palavra? O diabo não consegue penetrar o teu coração. Deus não permite que o diabo roube a palavra que entrou dentro do teu coração. Você está entendendo isso, sim ou não? Deus não permite que o diabo roube uma palavra que entrou no teu coração. Quando você acolhe a palavra de Deus e ela entra no teu coração, diabo nenhum rouba. Agora, se por causa do teu descuido você deixa essa palavra à toa, se essa palavra não penetrou no teu coração, significa que ela está jogada, significa que ela está descuidada. É por isso que o ladrão consegue roubar. E quem é o ladrão? O maligno. O maligno rouba a palavra que eu descuidei, ele rouba a palavra que eu não coloquei dentro do meu coração. Porque depois que eu colocar ela dentro do meu coração, ele não tem mais poder sobre ela. O diabo não tem poder sobre a sua vida. O diabo só tem o poder que nós damos a ele. Voltemos para Mateus capítulo 13. Versículo 20. Mateus 13, 20. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo a uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. Veja, coração pedregoso. A pedra possui duas propriedades naturais, diz Pseudo Crisóstomo: a fortaleza e a dureza. Por isso os homens são chamados pedras, pela fé ou pela dureza de coração. Por isso que o profeta Ezequiel 36, 26 vai dizer: tirarei do vosso peito o coração de pedra. O que é um terreno pedregoso? É um coração de pedra. É um coração duro para essa palavra. É um coração teimoso para essa palavra. Bate no seu coração e diga que eu não tenho um coração duro, que eu não tenho um coração de pedra. Guarda aí Mateus e vamos para Hebreus. Hebreus capítulo 3.
Hebreus capítulo 3, versículo de 12 a 13. Hebreus 3, de 12 a 13. Tomai precaução, meus irmãos, para que ninguém vos venha a perder interiormente a fé, a ponto de abandonar o Deus vivo. Antes animai-vos mutuamente cada dia durante todo o tempo compreendido na palavra hoje, para não acontecer que alguém se torne empedernido com a sedução do pecado. Em outra tradução, para que ninguém se endureça com a sedução do pecado. Olha o que a palavra de Deus está dizendo: o pecado endurece o meu coração. E quem tem coração de pedra, a palavra não pode penetrar, porque está com o coração duro. Você está entendendo, sim ou não? Voltemos a Mateus capítulo 13, versículo 22. Mateus 13, 22. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados no mundo e a sedução das riquezas a sufocam e a tornam infrutuosa. O que significa a palavra semeada entre espinhos? São Jerônimo vai dizer: eis aqui, segundo creio, o significado místico do que se disse literalmente a Adão: comerás o teu pão entre espinhos e cardos. Gênesis 3:18. Todo aquele que se entrega aos prazeres e cuidados deste mundo comerá o pão celestial e o verdadeiro alimento entre os espinhos. E acrescenta elegantemente: a sedução das riquezas sufoca a palavra, porque as riquezas são lisonjeadoras, pois prometem uma coisa e fazem outra. A posse delas é escorregadia, circulam de cá para lá, e com o passo instável abandonam por vezes os que possuem, partem para os que não a possuem. Por isso o Senhor disse que é difícil para os ricos entrar no reino dos céus, porque as riquezas sufocam a palavra de Deus e debilitam o vigor da virtude. A palavra que cai entre os espinhos é aquela pessoa que é apegada às riquezas deste mundo, aquela pessoa que é apegada aos bens materiais, é aquela pessoa que não quer viver das coisas espirituais, só pensa no que é material. A palavra de Deus não pode penetrar este coração. Por isso que em Lucas 16, versículo 13, Lucas 16, 13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou há de aderir um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. 1 Timóteo 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 9 a 10. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio. Por que a palavra não penetra? Porque você ambiciona os bens deste mundo. Aqueles que ambicionam tornar-se ricos caem nas armadilhas do demônio, em muitos desejos insensatos e nocivos que precipitam os homens no abismo da ruína e da perdição. Porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, o problema é o amor ao dinheiro. Acossados pela cobiça, alguns se desviaram da fé e se enredaram em muitas aflições. São João Crisóstomo diz: se a palavra divina pode ser sufocada, não é por culpa dos espinhos, não é por culpa do dinheiro, não é por culpa deste mundo, mas por culpa de quem os deixou crescer. Porque apenas com a tua vontade é possível não deixar brotar essa planta nociva e usar a riqueza de forma devida. O problema não é o dinheiro, o problema é você que se escravizou ao dinheiro.
O problema não é possuir o dinheiro, o problema é deixar-se possuir por ele. De fato, o Senhor não disse o mundo, mas os cuidados do mundo, nem disse as riquezas, mas a sedução das riquezas. Ou seja, o problema não é o mundo, mas os cuidados do mundo, o amor ao mundo. O problema não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Portanto, não coloquemos a culpa nas coisas, mas na nossa perversão interna. Porque é possível ser rico e não deixar-se enganar pela riqueza. E viver neste mundo sem deixar de sufocar pelas preocupações do mundo. O que está acontecendo aí em cima? Gente passando mal, isso? É? Então, o pessoal da equipe do estádio lá em cima tem gente passando mal. Por favor, cheguem até lá. Com certeza já viram vocês, tá bom? A palavra de Deus vai ter poder na sua vida, sim ou não? Coloca a mão no seu coração e diga comigo: essa palavra, ela precisa ter poder na minha vida. Eu não posso ter um terreno de coração onde o diabo roube a palavra, porque descuidei da palavra, porque não coloquei ela no meu coração. E se não coloco no meu coração, o diabo rouba. Eu não posso ter um coração de pedra. Diga forte: eu não posso ter um coração de pedra, a qual a palavra não consegue penetrar, e portanto não produz fruto. Eu não posso ter um coração de espinhos, aonde a palavra é sufocada pela riqueza, sufocada pelos cuidados do mundo. O teu coração tem que ser o quê? Terra boa. Diga: eu quero que o meu coração seja terra boa. Orígenes diz assim: se escutarmos a palavra e depois de tê-la escutada, nossa terra produz em seguida erva, e esta erva, antes de amadurecer e frutificar, seca, nossa terra será chamada pedregosa. Porém, se as palavras ditas se implantam no nosso coração, com raízes tão profundas que produzem frutos de obras, e tenham em si semente de bens futuros, então a terra de cada um de nós produzirá frutos segundo a sua capacidade, uma 100, outra 60, outra 30 por um. Porém, pareceu-nos necessário advertir que o nosso fruto não deve ter qualquer tipo de cisânia, não deve estar à margem do caminho, mas deve ser semeado no mesmo caminho, naquele caminho que disse: eu sou o caminho, para que as aves do céu não comam nossos frutos, nem nossa vinha. São João Crisóstomo: que razão haverá para semear entre espinhos, sob pedras e nos caminhos? Alguém pode se perguntar: mas não foi o semeador que semeou à beira do caminho? Não foi o semeador que semeou entre os espinhos? Não foi o semeador que semeou entre as pedras? Então será que a culpa não é o semeador que semeou no lugar errado? Não há razão nisso se considerarmos as sementes e a terra do ponto de vista material, porque a pedra não tem o poder de se mudar em terra, nem o caminho de ser caminho, nem o espinho de não ser espinho. Então, se nós vermos isso do ponto de vista material, de fato não tem nexo. O semeador semear à beira do caminho, não tem nexo. No quesito material, não tem nexo semear entre as pedras, não tem nexo. No quesito material, não tem nexo semear entre os espinhos. Mas São João Crisóstomo diz: mas nas almas e nas doutrinas, isso tem uma louvável aplicação. É possível que a pedra se torne fértil. Olha que bonito isso. Do ponto de vista material, não se semeia entre as pedras. Ainda não chegou?
Equipe do estádio lá em cima está precisando de ajuda. Gente, talvez tenha que esperar também, que é grande, eu não sei como é que, mas vão chegar aí, ó. Já viram vocês, estão aqui vendo já. Os bombeiros já viram. Estão chegando, estão levando coisas. O estádio é grande, mas já viram, estou vendo os bombeiros aqui, já vendo vocês. Olha para o Frei, olha para o Frei. Já estou terminando. Do ponto de vista material, não tem nexo semear entre pedras. Mas do ponto de vista da sua alma, por que que o semeador semeia entre as pedras? Porque é possível que o coração de pedra se torne um coração de carne. Deus é aquele que através da palavra pode mudar o coração de pedra e transformar num coração de carne. Do ponto de vista material, não tem nexo jogar à beira do caminho, mas para a palavra, mas o semeador que é Deus semeia a palavra em você, porque é possível que você saia da beira do caminho e entre no caminho que é Jesus Cristo, através da palavra. Do ponto de vista material, não tem nexo colocar semente entre espinhos, mas a palavra na sua alma tem o poder de acabar com os espinhos dos cuidados do mundo e dos cuidados com as riquezas. Portanto, não é culpa do semeador que a maior parte da semente se perca, mas da terra que a recebe. A culpa não é de Deus que semeia e não entra no teu coração. A culpa é sempre de nós que não aderimos à palavra. Ou seja, a culpa é sempre da alma, porque o semeador, ao cumprir sua missão, não distingue o rico do pobre, nem o sábio do ignorante, mas fala indistintamente a todos, prevendo contudo o que havia de resultar, e desta maneira poder dizer: que coisa é que eu devesse fazer mais a minha vinha, que não lhe tenha feito? Por isso não disse de modo manifesto que os indolentes receberam tal parte da semente e a deixaram perecer, que os ricos receberam outra parte e a sufocaram, e os descuidados mais outra parte a perderam. Ele não quis tocar ninguém em particular com veemência, para não estabelecer diferença. Olha que coisa bonita. Imagina se Deus dissesse assim: esse aí tem um coração duro, não vou semear minha palavra nele. Ou seja, essa pessoa estava perdida para sempre. Agora Deus é aquele que não faz distinção de pessoas. Deus, Ele semeia a palavra em todos os corações, seja o coração aberto, seja um coração fechado, porque Deus é aquele que pode mudar terreno ruim em terreno bom. Deus é aquele que pode transformar pessoas. Deus é aquele que pode transformar o traficante. Deus é aquele que pode transformar o adúltero. Deus é aquele que pode transformar aquele que está afastado. Deus é aquele que pode transformar a prostituta. Deus é aquele que nos transforma. Quem aqui já foi transformado pelo poder dessa palavra? Diga: eu fui transformado. O que você era antes de conhecer a palavra? O que você era antes de conhecer a palavra? Mentiroso, cachaceiro, invejoso, ciumento, vagabundo? O que você era? Cada um aqui tem uma história. Olha para quem está do seu lado e diga: cada um de nós tem uma história. E Deus semeou a sua palavra em cada um de nós. Aplauda essa palavra. Convido você a ficando de pé. Ergue a sua Bíblia o mais alto que você puder. Ergue a sua Bíblia o mais alto que você puder. E diga: a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus
é poderosa na minha vida. E eu quero que também seja na família. Amém, amém, amém. E eu termino com Santo Agostinho, que diz assim: soe a palavra de Deus para os que querem e para os que não querem. Soe a palavra de Deus para os que querem e os que não querem, de maneira oportuna e inoportuna. Encontre espaço, encontre os corações onde repouse, encontre terra para germinar e dar fruto, pois é manifesto que existem muitos maus e iníquos que a igreja suporta até o fim do mundo. Para estes a palavra de Deus é supérflua, e cai sobre eles como a semente que cai no caminho e é pisada ou recolhida pelas aves, ou cai sobre eles como a semente que caiu num terreno pedregoso, onde não há muita terra, e logo que brota murcha devido ao calor do sol, porque não tem raízes. Ou como a semente no meio dos espinhos, que apesar de germinar e querer levantar-se para o ar livre, é sufocada pela quantidade de espinhos. Tais são os que desprezam a palavra de Deus, como a semente no caminho, ou os que se alegram por um momento, e quando vem a tribulação, como o calor do sol, murcham. Ou que por causa dos pensamentos e cuidados e solicitudes mundanos, os espinhos da avareza sufocam os que neles começou a germinar. Existe, porém, igualmente a terra boa, onde a semente que caiu produz fruto, um 30, o outro 60, o outro 100. Muito ou pouco, todos irão para o celeiro. A palavra do semeador, ela termina dizendo algo maravilhoso. A palavra de Deus, ela cai nos corações do mesmo modo, mas o fruto que ela gera é diferente em cada coração. Uns dão 30, outros 60 e outros 100. Por que uns dão 30 só e outros dão 100? São os mistérios de Deus. E essa palavra pode ser interpretada de várias formas. Pode ser interpretada que o 30 é o que Deus quer para você, e o 100 é o que Deus quer para o outro. O talento que Deus deu para você não deu para o outro. O talento que deu para o outro não deu para você. Mas essa palavra também pode ser interpretada que uns dão 30 porque foi a medida que abriram o coração. Uns dão 60 porque abriram mais o coração. Uns dão 100 porque abriram mais o coração. Eu não sei quantos frutos você vai dar, mas o mundo está precisando de você. Esse mundo está precisando do poder da palavra. A sua casa está precisando do poder da palavra, e de uma palavra que é vivida, de uma palavra que é vivida, uma palavra que é professada com palavras e na vida. Amém? Diga comigo: eu quero viver a palavra de Deus. Eu quero professar a palavra, com a palavra e com a vida. Amém. Vamos cantar. Diga assim comigo: Jesus. Repita comigo: Jesus. O Senhor sabe como é o meu coração. O Senhor me conhece muito bem. Eu te peço uma coisa, Jesus: dai-me um coração igual ao teu. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Quando a gente escuta a palavra, tem que acontecer isso. Jesus, manso e humilde de coração, Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Vamos cantar mais uma vez. Olha para quem está do seu lado e diga: eu não estou entendendo você. Manso e
Olha para quem está do seu lado, diga: eu não estou entendendo você. Você está cantando muito baixinho. Dá-me um coração igual ao teu. Vai, Jesus manso e humilde. Dá-me um coração. Um coração novo. Um coração novo. Coração de carne. Um coração que ama. Coração que ama. Um coração novo. Coração novo. Coração de carne. Um coração que ama. Cria em mim. Cria em mim um coração que seja puro e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Jesus. Jesus, manso e humilde. Dá-me um coração igual ao teu. Coração novo. Um coração novo. Um coração de carne. Um coração que ama. Um coração novo. Um coração de carne. Um coração que ama. Cria em mim um coração que seja puro e renova em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis. Queremos dar frutos, queremos frutificar no nosso coração. Canta, meu irmão, minha irmã, cria em mim. Cria em Em um coração. De vossa face não me rejeiteis. Ai, Jesus. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus.